Muito bem, vamos lá. Assim, para começar esse vídeo aqui, bom, eu estou me dirigindo ao Pirula, né? Não no sentido de ofendê-lo, né, moralmente, vamos dizer assim, porque ele fez um vídeo recentemente falando dos argumentos burrões, né? Mas é engraçado como a pessoa não percebe que, ao fazer os argumentos dele, né, vamos dizer assim, como é que assim, a absoluta falta de atenção que ele tem com a sua própria linguagem, com o seu próprio discurso, que se não for falta de atenção, se não forem atos falhos, né, tipo assim, atos falhos freudianos, são pelo menos, então, meios, né, que ele provavelmente deve ter aprendido em algum lugar para fazer um discurso, para produzir um determinado efeito nas pessoas, pelo menos em seus seguidores do YouTube, né? Então ele fez esse último vídeo aí, né, argumentos burrões, e aí você tem que levar em conta o seguinte, que ele começa o vídeo dele dizendo que o canal dele tem uma proposta educativa, né, pedagógica, né, que aborda vários temas, entre eles religião, sociologia. Como é que um sujeito que tem demonstrado, né, faz anos que eu tenho acompanhado o canal dele, como é que um sujeito que demonstra uma ignorância quase total em matéria de religião, como é que ele ousa dizer que ele se propõe a falar de diversos assuntos, entre eles religião, né? O que o Pirula sabe de religião, né? Vamos dizer assim, eu já fiz essa chamada de atenção para ele em outros vídeos, então essa questões de simbólica tradicional, né, metafísica, né, escatologia, né, os assuntos teológicos, os autores mais famosos em teologia, pelo menos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Bernardo, né, Santo Anselmo, São Boaventura, isso falando no mundo cristão. Agora você falando de todas as tradições religiosas, né, você tem os metafísicos, né, que abordam o simbolismo das tradições religiosas, né? Você tem os livros sagrados, você tem os Vedas, você tem o I Ching, você tem o Tao Te Ching, né? Você tem a doutrina de Buda, né? Você tem o Islã, você tem o judaísmo. O que Pirula entende desses assuntos? Quanto tempo ele passou debruçado sobre isso para abrir a boca e dar um pio sobre esse assunto? Eu vou dizer, nunca. E as biografias que ele pega são biografias que tentam relativizar de modo ridículo, né, vamos dizer assim, o valor das antigas tradições religiosas, as tradições de sabedoria. Ou seja, você já vê ciência sendo esboçada no I Ching, no Tao Te Ching, né, você tem até uma sistematização da disciplina histórica já na Torá, né, você tem vamos dizer assim, a elevação da linguagem a um patamar que que as culturas, né, por si só não conseguiriam. Você precisa assim, do ponto culminante da religião, né, pela religião que você consegue melhorar a tua própria verbalização, né, como ser humano, daquilo que vai no seu interior, né. Ou seja, quando você vê o Pirula fazendo um discursinho desse, em que ele já no início ele já dá essa pataquada que o canal dele é educativo e que se pretende abordar uma série de assuntos, você já vê que o cara ou o cara está falando isso de propósito para causar um efeito, ou ele não presta atenção nem ao que ele diz, né? Então, vamos dizer assim, eu não vou nem entrar na questão que ele quis entrar, que essa questão de precisa experimentar para gostar. Esse é um assunto que leva muito tempo. Você precisa de diálogos, debates, leituras, tudo. Não é assim a coisa. E óbvio, você avaliar as suas próprias experiências, né? Vai de um ponto, vai do subjetivo ao objetivo, né? Mas assim, ele ainda disse que não queria mais tocar no assunto da escola sem partido, que, vamos dizer, tinha dado o assunto por encerrado. Mas como assim? Ele tem as divergências dele com relação à escola, às diretrizes da escola sem partido, beleza, pode ter. A escola sem partido
é com certeza a única oposição à doutrinação nas escolas, né? Mas é claro que vai ter falhas ali dentro, por quê? Porque ela é constituída de seres humanos, né? Só que parece que o Pirula deve se considerar uma categoria à parte dos seres humanos, né? Ele diz que se corrige nada, né? Ele gosta de dar desculpas, ó, não sei se eu entendo do assunto, mas eu vou tentar aqui, tá? Ele já gosta de antecipar, né, que ele vamos dizer assim, ele é um cara que tem uma mente flexível, que ele tem um bom senso, que ele tem uma boa intuição e que é por isso mesmo que ele arrisca, né, dar palpite, né? Vamos dizer assim, ele é uma pessoa que mesmo não tendo estudado muito assunto ou não tendo estudado nada, mas tendo ouvido falar de certas coisas, ele arrisca palpites porque não por uma humildade, pela a falsa humildade que ele demonstra, mas é porque ele gosta de meter bedelho, entendeu? Ele é o entrão mesmo, é o cara que gosta de chamar a atenção para si, né? E que tenta dar uma despertinho, e não é, né? As pessoas, o canal dele é um dos canais que mais cresce aí, que dá muito dinheiro. Eu não estou ligando para isso. O YouTube para mim é uma coisa que eu faço nas horas vagas, né? Eu não sou profissional do discurso e não sou profissional, né, não sou um profissional em convencer as pessoas. Eu me dedico ao estudo, à leitura, eu sou um aprendiz, né? E aquilo que eu posso aprender de fato, para valer, eu posso contribuir com as pessoas como de fato eu venho fazendo, né? Posso dividir ou ensinar alguém conforme aquilo que eu pude aprender. Então você quer ser um método pedagógico, um método para fazer uma formação intelectual num sujeito já adulto, a partir dos seus 18 anos, por exemplo, você pega o programa do Mortimer Adler, você tem lá a arte de ler, e você tem uma série, assim, uma lista que vai de leituras clássicas até as leituras modernas. Você pega lá desde os pré-socráticos, desde Homero, né? E é uma lista de vastas obras, assim, vasta de obras clássicas produzidas pelo gênio humano, né? Que vão até nossos dias, até Max Planck, até Freud, né? Até Einstein, né? No meio disso tudo você tem autores crentes e autores céticos, mas que deram a sua contribuição. Então ali você tem uma formação, não só uma preparação para a leitura, para a formação da inteligência, mas você tem uma formação espiritual, intelectual, por meio de uma lista de clássicos. Então você tem num único livro, por exemplo, A Arte de Ler, já um método que já, vamos dizer assim, já contribui e muito para o espírito e para a inteligência. E eu sei que o Pirula não conhece isso, né? A única coisa que ele sabe é o que? É tentar disfarçar o discursinho ideológico dele, de pecinha útil das esquerdas, né? Com uma espécie, com uma maquiagem de pedagogia, né? Você não me engana, Pirula. Eu não acredito no seu método, porque você não tem nada para me dizer. Eu já assisti a vários dos seus vídeos. Você não contribui. Se você contribui, não que você não seja capaz de contribuir, não que você não tenha inteligência, não que você não seja idôneo, mas a questão é que você ainda está envolvido emocionalmente, sentimentalmente, talvez, ou por uma falta de maturidade sua, você ainda está envolvido com um certo processo ideológico, né? Existe uma ideologia expressa em você, de uma maneira, vamos dizer assim, silenciosa, quase imperceptível, mas dá para se perceber, né? Portanto, se você conversou com Miguel Najib, que é o fundador da Escola Sem Partido, grande coisa, o Miguel Najib conversa com um monte de gente, né? Se você provou para ele que você leu todos os artigos, beleza. A questão é a seguinte, Pirula, um monte de gente leu a Bíblia, pegou a Bíblia de cabo a rabo, leu e não entendeu, né? E vai lá e fica dizendo, não existe, não acredito naquilo, aquilo não funciona na realidade. Grande merda você ter lido. A questão não é o ler e assimilar, é o ler e viver aquilo. Isso leva anos. Se você acha que deu o assunto da Escola Sem Partido por definitivo, que não quer mais tocar no assunto, é porque simplesmente você não sabe se envolver com as coisas. Ou pelo menos com as coisas que de fato não te interessam, você não sabe se envolver com elas, mas você quer detratá-las em público, né? Você quer dizer que as diretrizes da Escola Sem Partido deveriam ser melhor refinadas, tá? E é esse o motivo de você se opor ao Miguel Najib, né? Que é isso que você pôs.
Eu me oponho a muitas diretrizes ali, eu acho que elas deviam ser refinadas, e o Miguel Naji, eu me oponho a isso. E ele tem essa divergência, ele vai querer me convencer de que não precisa, de que o projeto dele está acabado e definitivo. Na verdade, Pirula, não é questão, se você vem com divergências e questionamentos sobre um determinado princípio, eu vou questionar você e não tentar afirmar os princípios que você está questionando. Tá? Porque eu sei que você não só não tem preparo para avaliar essa situação, como você também quer passar o assunto rapidamente. Como você é um cara, como eu sempre digo, você é um cara carismático, bonitão, você fala bem, né? Você tem lábia, meu filho. Então acaba que isso atrai muitas pessoas. Então você fica preparando os seus discursinhos, né? E aí o que acontece? Como você tem um certo poder de convencer as pessoas, aí você chega e faz esse discursinho bobo que você faz aí, né? Querendo passar um assunto que é extremamente sério, grave e de suma importância para o nosso país. Você quer passar ele, né? Passar a régua, né? Em pouco tempo, quando isso leva anos. Você leva anos para entender a Bíblia, né? Você leva anos para entender todos os artigos da Escola Sem Partido, você leva anos para entender paleontologia, você lê Darwin. Eu também leio Darwin, eu adoro ler o Darwin. Eu acho que o Darwin tem um espírito científico muito importante. Eu só não acredito na tese dele, né? Aqui, eu até mostrei aqui no início do vídeo, você tem esse livro aqui, o Le Conte de Nuit. Se eu quero aprender paleontologia, eu vou aprender nisso aqui, tá? Porque ele é um autor clássico, um homem que estudou pra caramba os assuntos, né? Que soube compreender, relacionar o assunto dessa questão antropológica, né? As eras, mesozoica, paleozoica, né? Conseguiu traçar uma linha desde a pré-história até a história humana, né? E, claro, você vai ter divergência com relação a algumas ideias que ele tem com relação à educação, mas ainda assim, você vê, o livro foi escrito no final dos anos 40, né? Um homem já tinha mais de 60 anos, um homem maduro, experimentado, intelectualmente veterano, experiente, que tem muito a contribuir, né? E olha, eu te digo, o Olavo não é um cara que recomenda o Le Conte de Nuit, mas eu recomendo, né? É um livro que eu li, eu não sou nenhum gênio, né? Sou só um leitor e um aprendiz. E o Le Conte de Nuit tem muito a me dizer, né? Eu li os escritos dele e você vê ali uma linha, não só uma linha histórica, da pré-história à história, mas uma linha pedagógica, né? Uma preocupação real em ensinar alguma coisa para as pessoas. Então ele vai formando ali não só um paralelo histórico, mas um paralelo pedagógico, um método de dizer as coisas, colocando os seus princípios, colocando, né, os seus conceitos, né? Ou seja, fazendo como um bom cientista e levando em conta o grande exemplo de Aristóteles, começar conforme a ordem natural, do princípio, né? Então, é isso que eu recomendaria para quem me assiste, né? Agora, se você conversa com o Miguel Naji, beleza, Miguel Naji conversa com todo mundo porque ele é um homem democrático, não como você. Eu converso com o Olavo de Carvalho, converso com o Percival Fulgina, converso com o Heitor de Paula, converso com o Júlio Severo, com o Caio Fábio, eu converso até com roqueiros famosos, né? Converso com o Mitch Harris, do guitarrista na Napalm Death, converso com outras pessoas. É fácil, basta você ter vontade de dialogar, basta você ter vontade de travar um conhecimento, né? Então, agora não é questão de sair por aí, você não está à altura de Miguel Naji, né? Mas não quer dizer que ele não vá considerar as suas considerações, né? Seus questionamentos. Por quê? Porque ele é um cara democrático, né? É isso.